só meu celular. Voltando ali ao tema que meu colega vereador Capitão Ramon ele estava falando sobre a questão de soberania, né? Esse episódio eu lembro também da Bolívia, mas tem o senhor disse até... Como? Sim, e o senhor disse que o Lula, na verdade, não fez nada. Ele até fez, ele tem uma frase que saiu na capa da Veja, eu lembro até hoje, que ele disse assim, o petróleo é de vocês, né? Entregando para eles o petróleo, né? Então, isso não tem nada de pensar no país, né? Entregar para uma galera aí que pensa bem diferente da gente. Também dizer aqui para o vereador Caleb fazer um exercício de reflexão, né? Se os americanos mandassem um avião aqui para buscar o Bolsonaro, escondido, e levassem lá para os Estados Unidos, o que seria isso? Que crime seria? Como a esquerda iria entender isso? Como a mídia iria entender? Pois é, o Brasil fez isso. Ex-primeira-dama do Peru chega ao Brasil em voo da FAB após o governo Lula conceder asilo diplomático depois de condenação. Então ele foi lá e deu uma caroninha, paga com nossos impostos pelo avião da FAB para ela. O que ela é? Ela é uma pastora, Caleb? Ela é uma diplomata? Ela é freira? Não. Nadine Heredia foi condenada por lavagem de dinheiro em um caso relacionado à prática de caixa 2 envolvendo a empreiteira Odebrecht. Ou seja, ele tem essa dívida com a Odebrecht, né? Vamos lá buscar ela para cá e fazer o asilo político dela. Isso nos mostra que a gente está do lado certo, né? Quando a gente vê esse tipo de coisa, quando a gente vê o pastor Silas sendo calado, sendo perseguido, só essas coisas só mostram e reverberam aqui dentro de nós para não desistir, não desanimar e seguir que a gente está no caminho certo. Então aqui eu queria falar mais sobre essas coisas, também dizer a vereadora Estela falou ali, né, da questão, fez uma pergunta ali, uma indagação sobre a questão de se a gente está perdendo alguma casa ou está tendo que botar alguém em algum quarto. Eu entendi mais ou menos, não sei se eu compreendi a pergunta, mas tipo, se a gente está vivendo um comunismo. De fato, não a esse ponto, mas tem uma frase de um pensador lá, Friedrich Reich, que ele fala que a liberdade ela é tolhida como corta um salame, aos poucos, né, Caleb? Então a gente vê a mídia sendo conquistada aos poucos, vai perseguindo um aqui, outro ali, de forma silenciosa, proibindo uma matéria aqui, proibindo o Brasil Paralelo de fazer um documentário sobre o STF, proibindo a revista Oeste de postar tal coisa, e a gente vai vendo aos poucos. Então nada é do dia para a noite, a gente sabe que vai sendo conduzido aos poucos, e o Brasil é um país muito grande, por isso eles estão com tanta dificuldade de tomar o poder de forma que nos calem para sempre. O Lula até está querendo implementar uma polícia, uma guarda bolivariana, né, fazer uma polícia só, né, vereador Bortola, mas de fato os governadores foram até lá e falaram que não estão de acordo, porque cada estado tem que ter a sua polícia. Mas é claro, ele está pensando no nosso bem, né? Eu só acho estranho. Onde está a soberania, vereador Capitão? Que onde está a soberania quando a gente tem um grupo, uma milícia formada e toma um local e cria um estado paralelo? Por exemplo, o Rio de Janeiro. E isso é um crime contra a soberania. Era para a Marinha entrar lá, Aeronáutica e Exército, e tirar aqueles narcotraficantes que estão lá de lá, porque isso está na nossa Constituição. Não poderia ser feito isso. Não pode existir um estado paralelo com gente armada. Sobrou pouco tempo hoje, não vou poder ceder, eu acho, porque eu queria só fazer um comentário sobre uma fala que eu vi aqui do vereador D'Ambrosio lá atrás. Ele falou, jamais vou usar essa tribuna para pedir saída ou demissão de alguém, a gente tem que ser maduro. Todo o outro discurso dele sobre as PPPs, parceria aqui da educação, tudo eu concordei, eu só discordo nessa parte. Eu acho que questão de maturidade, eu também poderia usar, jamais você imaturo de aceitar cargo no governo Adiló e daí não poder bater nele. Não, se a gente sabe que muita gente se propõe a estar lá, ou vem para cá e daí tem um compromisso por ter os cargos lá, tem outros que têm o cargo lá, mas são técnicos e trabalham mesmo. Tem outros que a gente vem aqui que tem que usar a tribuna para detonar e mandar pedir demissão porque não fazem nada, são incompetentes. Então, isso faz parte do jogo. Eu espero que o D'Ambrosio entenda que faz parte do jogo. E também ele disse aqui, eu venho aqui para trazer notícias boas, né? Notícias boas, não. Já chega, a minha mãe me dá notícia boa. O Adiló usa a rede social dele para falar as notícias boas do governo. Eu venho aqui dar notícias ruins, eu sempre falo, porque a gente fiscaliza. E o povo, quando liga, quando entra em contato no Instagram comigo, não é para falar bem, é para reclamar. E a gente está aqui para fazer essa ponte com o Executivo. Não há problema algum nisso. E também aqui ele diz que tem orgulho de estar no governo do João Campos. Uma grande promessa da esquerda, Caleb, o João Campos. Mas é aquele rapazinho lá, vereador Caleb, que enquanto a cidade dele sofria com enchente, ele deu 200 milhões nas enchentes, mas 609 milhões da mídia ele gastou em publicidade no carnaval, pintou o cabelo de branco, descoloriu o cabelo, defende a cultura woke, né? Mas ele teve 3,3 milhões de livros superfaturados.
Pois é, 3,3 milhões de livros superfaturados. Então, eu acho que também não concordei com essa frase do Ambrose. Longe de mim concordar ou admirar pessoas como João Campos, né? Que vai no inverso do que a gente acredita. Muito obrigado, seria isso. Obrigado.